Olá, eu sou Claudine Teixeira, psicóloga transpessoal. Eu vou falar hoje sobre quando procurar uma terapia transpessoal. Bom, vocês já devem ter percebido que existem várias linhas e abordagens em psicologia. Existem várias maneiras de acolher o ser humano, as questões da alma, da psique, da dor, do sofrimento, da saúde, da beleza, dos potenciais de desenvolvimento. Você deve procurar uma terapia com abordagem transpessoal quando estiver buscando acolhimento. Por quê? A transpessoal é herdeira do humanismo, aquele movimento do potencial de desenvolvimento humano que procurava olhar para os aspectos de criatividade, bem-estar, aonde o ser humano pode chegar em termos de qualidade de vida. Mas também tem um teórico importante que embasa o humanismo, que é o Rogers, que falava bastante do acolhimento, da escuta empática, da aceitação incondicional e da postura do terapeuta de congruência, de buscar estar alinhado e coerente consigo mesmo para poder proporcionar isso para aquela pessoa que está sendo ali atendida. Isso nos leva para outra razão para procurar uma terapia transpessoal, que é quando você estiver buscando ser vista, ser visto como um todo, porque a transpessoal tem essa mudança de paradigma. Sai do paradigma da dualidade mente-corpo, sujeito-objeto, penso logo existo, que é o paradigma positivista de ciência, ou newtoniano-cartesiano, para chegar numa visão sistêmica, holística ou integrativa, que pensa que o todo é mais que a soma das partes e que a parte só faz sentido quando inserida no todo. Então, a transpessoal traz esse olhar que a gente chama de biopsicossocial, cultural, histórico e transcendente. Vai olhar para o corpo, os hormônios, as vitaminas, como está a qualidade de sono, né? Se faz uma prática esportiva. Também para as emoções influenciam o corpo, influenciam a postura, as tensões musculares, se tem ou não couraças. E as crenças também influenciam nas emoções, que influenciam no sistema imunológico. Então a gente tem que olhar para esse todo, em que contexto social, cultural, histórico aquela pessoa está vivendo, que família, qual contexto religioso, étnico, racial, sexual, de gênero e de classe. E por fim, a transcendência, que foi o último degrau que Maslow colocou na pirâmide de necessidades humanas. Maslow, que era um humanista, depois fundou a psicologia transpessoal, fala desse último degrau de necessidades depois da necessidade de autorrealização, que é a autotranscendência, que é uma necessidade de se sentir pertencente ao todo e que a vida tem um sentido e uma relevância quando a gente se percebe inserido nesse todo, para além das necessidades do eu, do ego, de imagem e de consumo. Então a gente está falando de espiritualidade quando a gente está falando da autotranscendência. E a psicologia transpessoal é a primeira psicologia que vai integrar esse aspecto da espiritualidade. Então essa é uma outra razão para procurar uma terapia transpessoal, quando você deseja que esse aspecto da espiritualidade seja ouvido, acolhido e compreendido por alguém que tem um embasamento para isso, né? Porque a transpessoal ela estuda muito, ela tem como fundamento conceitual e teórico se dedicar a compreender sobre os estados de consciência e sobre as tradições dos povos. O que são os estados de consciência? É pensar que para cada estado de consciência tem uma percepção da realidade. Todos são estados de consciência. Se você está em privação de sono, se você correu uma maratona, se utilizou uma substância psicoativa, se está fazendo uma prática meditativa. Então você vai ter alterações nesses estados de consciência. Tem o estado onírico, o estado meditativo, e a gente acaba trabalhando com isso para acessar, por exemplo, uma memória traumática através de uma meditação, de uma visualização e reprogramar aquela memória, para evitar que esses complexos ou situações tensas, emocionalmente densas do passado, acabem determinando o seu presente quando a gente cai em loopings, quando a gente cai em padrões de repetição. E a questão das tradições dos povos é que a transpessoal estuda as várias contribuições dos vários povos, das várias culturas, todos os contextos espirituais e religiosos que possam trazer contribuições para a terapia. Então, outra razão para procurar uma terapia transpessoal é quando você estiver buscando uma terapia que, além do verbal, né, que é essa escuta empática, o acolhimento, a conversa que vai possibilitando uma narrativa, que vai organizando a história de vida, isso é super importante, estruturar o ego, melhorar a autoestima, melhorar a autoimagem, ampliar o autoconhecimento. Mas você também pode acessar outras técnicas e recursos terapêuticos numa terapia transpessoal, além dessas que eu mencionei, da visualização ativa, da meditação guiada, para cuidar de traumas, para cuidar de situações do passado.
também para preparar para outras situações do futuro. Então, ao visualizar, você abre caminho para outras necessidades que venha a ter, como, por exemplo, algum desafio. Também tem outras técnicas corporais ligadas à respiração, para cuidar de ansiedade, para cuidar do estresse. E eu gosto também bastante das mandalas terapêuticas, que ajudam nesse processo de autoconhecimento, de integração das polaridades, luz e sombra, e também de centração. Mas também gosto bastante de recorrer a conhecimentos da psicologia junguiana. Jung era muito transpessoal, no sentido de trazer ferramentas para compreender a psique, o inconsciente coletivo, luz e sombra, todos os potenciais presentes ali nessa sombra, questões ligadas a símbolos, arquétipos, sincronicidades, e também pensar nos mitos e nos contos. E especialmente a transpessoal é uma linha, uma abordagem que deve ser buscada quando você vivenciou experiências nos diferentes estados de consciência. Afinal de contas, a transpessoal estuda estados de consciência. Então, se você vivenciou algo como se tem praticado microdosagem, se você esteve num retiro, num asana, se pratica meditação, yoga, se você teve alguma experiência de transcendência do ego, fosse ligado ao contexto espiritual, religioso ou não, uma experiência espontânea, por exemplo, fazendo uma trilha, uma caminhada, ou se teve privação de sono, se você teve alguma prática de renascimento, rebirthing, se você faz respiração holotrópica, né, que é esse growth breathwork. Então tem várias práticas que podem levar a essa transcendência do eu, do ego, essa percepção de si mesma para além dessa identidade. E tem todo um estudo sendo feito atualmente, né, das neurociências, da ciência moderna, para tentar mapear o cérebro e entender como esses estados de consciência ampliados ajudam na qualidade de vida. Como o que tem sido chamado de rede neural de modo padrão, que é o default mode, quando silenciado, quando menos irrigado de sangue, possibilita que as outras áreas do cérebro se interconectem e que essa área, que é a rede neural de modo padrão, que é responsável pela percepção de si mesmo, de identidade, de permanência no tempo, da autobiografia, quando essa área ela fica mais quietinha, descansa essa parte do eu, do ego, que fica ali remoendo esses traumas, remoendo as piores experiências do passado, esperando que elas possam se reproduzir no futuro. Então a gente descansar um pouquinho essa parte pode ser através de práticas meditativas, ampliações de estados de consciência e especialmente o que a ciência tem se dedicado a estudar é o potencial terapêutico dos psicodélicos nesse desligamento da rede neural de modo padrão, e a transpessoal tem uma grande contribuição aí para as práticas de integração das vivências psicodélicas e para as vivências em estados ampliados de consciência. Por fim, o último motivo que eu vou mencionar aqui hoje de quando procurar uma terapia transpessoal é quando você estiver buscando co-criar a sua realidade. Eu sou Claudine e assim falei. Arro!